iremos ver agora o que significa a glorificação, que é um termo muito importante que muitas vezes ele é esquecido no meio dos cristãos. Nós vemos muitas pessoas falando sobre justificação, santificação, mas parece que a glorificação ela está longe e por isso não é muitas vezes nem falado. Mas nós iremos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. E por isso nós leremos novamente o versículo 30, lá de Romanos capítulo 8, do texto que nós lemos. Diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então vamos mais uma vez em uma oração ao nosso Deus. Pai, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. É tão importante entendermos acerca da glorificação, porque isso fará com que nós tenhamos bom ânimo. Isso fará também com que nós possamos servir ao Senhor de uma forma mais excelente. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha aplicar em nós tudo isso que nós vemos e que possamos nos avaliar com a tua Escritura. É isso que queremos te pedir e te agradecer. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da nossa mensagem hoje é A Glória Vindoura, o destino certo dos redimidos. É muito importante nós falarmos sobre a glorificação, porque nós vemos que realmente você vai procurar na internet, você vai ver muito pouco estudo tratando sobre esse tema. Nós vamos ver muitos falando sobre a justificação pela fé, que é um tema que foi muito falado na questão da reforma protestante. Santificação hoje também a gente viu que às vezes é falado, mas como uma ênfase errada, muito mais visto como algo externo do que interno, né? As pessoas têm uma visão de santidade, a pessoa está de terno, com uma Bíblia embaixo do braço, né? Focado mais naquilo que é exterior, quando a questão principal é o coração, né? Quando a questão é que os verdadeiros cristãos, eles serão santificados. Mas nós vemos que a glorificação então quase nem é falado. Parece que as pessoas nem esperam mais que Cristo volte. Nós vemos as pessoas vivendo suas vidas, seguindo seus caminhos, buscando aquilo que o mundo tem para oferecer, mas nós precisamos olhar para isso. Porque se a justificação, ela nos declara santos, e a santificação nos torna progressivamente santos, a glorificação é o momento em que nós seremos completamente santos. E que maravilhoso será esse dia, onde não haverá mais influência do pecado, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, haverá deleite eterno. Quando nós estaremos com o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, e desfrutaremos a eternidade somente em alegria, gozo e tudo aquilo que oferece. Ele não é apenas um conceito futuro também. Por isso que as pessoas não falam, elas têm visão que a glorificação é apenas algo no futuro. Mas nós compreendendo essa doutrina, ela vai fazer com que molde a maneira como nós vivemos os nossos dias hoje aqui na Terra. Porque isso ela traz um significado totalmente diferente. E por isso que nós vamos ver mais para frente que um cristão ele não é chamado a viver em desânimo. Ele tem muitos motivos para se alegrar. Ele tem o cristianismo, como ele se passa. Nós sabemos que a teologia da prosperidade tenta passar apenas aspectos positivos e que Cristo nem mesmo prometeu, questão de prosperidade financeira, bênçãos materiais, mas infelizmente muitas vezes nós acabamos pegando outro lado, como se o cristianismo fosse só sofrimento, só dor, só tristeza, somente angústia. Mas não é isso que a palavra de Deus diz.
tem muitos aspectos, muitas promessas de Deus benéficas para o seu povo. Portanto, a glorificação ela vai mudar as nossas atitudes hoje. Não é apenas algo para o futuro, mas é para agora. Nós vemos também que a Escritura apresenta a glorificação como certa, garantida e indissociável da eleição e da justificação. E isso nós vemos nesse pequeno verso, que aqui nós temos todos os aspectos da questão da salvação. Nós temos a eleição, chamada eficaz, justificação e glorificação. Então aqueles que Deus chamou, eles vão até o final, até a glorificação. E isso para nós é algo maravilhoso. Saber que aquele Deus que começou a obra em nós, Ele vai completar até o final. E isso para nós é algo que deve nos trazer esperança, algo que nos deve trazer alegria, porque o Deus que faz, Ele termina. Então hoje nós veremos o que é a glorificação, quem a receberá e como ela afeta a vida presente. Porque não adianta nós falarmos acerca apenas de futuro, mas nós temos que olhar como a glorificação afeta a vida dos cristãos, dos crentes hoje. Como eu posso me beneficiar daquilo que Deus tem feito? Então, o primeiro aspecto é que a glorificação é uma obra de Deus, não é uma recompensa pelo mérito humano. Isso tem que ficar muito claro em nossas mentes, porque a salvação, obviamente, ela é por graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não é por boas obras. E a mesma coisa, a glorificação e a santificação também nós vimos. O homem tem a sua responsabilidade sim, mas é Deus que opera, é Deus que santifica por meio do seu Espírito. E a glorificação também será assim. Ela é o cumprimento do propósito eterno do Pai, realizado por Cristo e selado pelo Espírito. Efésios, eu peço que todos abram Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor de sua glória. Quão maravilhoso é nós sabermos que aquele Deus que nos salvou, Ele vai nos levar até o fim, porque nós temos o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é algo que nos tira tudo aquilo que o homem pode usar para nos escravizar, seja religiosidade, legalismo, mundanismo, qualquer aspecto externo. Quando eu compreendo o que é a glorificação, que eu entendo que é uma obra exclusivamente de Deus e que Ele vai me levar até o fim, isso vai fazer com que eu confie mais em Deus, que eu descanse mais em Deus, que eu possa olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé. O verbo que está aqui, glorificou, no versículo, voltando lá para Romanos, no versículo 30 do capítulo 9, ele está no auristo, que é um tempo grego que expressa uma ação completa. Paulo usa esse tempo verbal para enfatizar a certeza absoluta da glorificação, mesmo que ainda nós estejamos presos ao tempo humano. Nós hoje temos uma linha de tempo que nós seguimos, nós vamos envelhecendo até chegarmos ao período da nossa morte,
Nascemos, crescemos, morremos. Essa é a linha que todos nós passamos. Mas Deus está fora dessa linha de tempo, porque Ele é eterno. Ele sempre existiu. Mas nós nos guiamos muito por isso. Mas Paulo aqui fala que é algo que já é garantido para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem foi salvo por Cristo, quem foi alcançado pelas boas novas do Evangelho, tem o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que Deus irá santificar, e também ter certeza que no futuro nós receberemos um corpo glorificado para passarmos a eternidade com Deus. E isso nos deve trazer muita esperança. Isso também significa que Deus vê nossa glorificação, mesmo que ainda ela esteja no futuro do tempo humano. Isso é fundamental, porque Deus também, quando Ele olha para nós, Ele olha aquilo que Cristo fez. Ele olha para Cristo. Cristo ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, Ele já estava com o corpo glorificado. E logo mais nós iremos ver que era um corpo físico, sim, que não era um fantasma. Por isso as pessoas até queriam tocar, porque tinham uma visão como se fosse apenas uma aparição. Não, é um corpo real. E isso nós iremos ver. Mas antes de nós irmos para isso, nós devemos refletir. Você tem segurança em Cristo ou vive como se a sua salvação dependesse do seu desempenho? Você confia unicamente em Cristo? Sabe que é Ele que vai te levar até o fim? Ou você ainda acredita no seu desempenho, que tem que cumprir todas aquelas regrinhas para poder ser aceito por Deus? E isso é importante falar para nós, porque até mesmo nós, como reformados, às vezes nós fazemos as coisas como uma lista de obrigação, não como um deleite a Deus, não como uma manifestação de alegria, de confiança em Deus, mas nós vemos como um fardo servir a Deus. E não é para ser assim. É para nós nos alegrarmos de podermos estar servindo a Deus. E saber que até mesmo a questão do nosso desempenho não é importante. Porque Deus, Ele vai agir em nós. E se nós estamos indo mal, Ele irá nos disciplinar, para que nós possamos ir melhor. Ele irá trabalhar em cada um de nós. Ele irá cada dia nos moldando a imagem do seu Filho. E o tempo que Ele faz isso é diferente em cada um de nós. A santidade, ela é progressiva. Então, a maneira que Deus trata comigo é diferente da maneira que Ele vai tratar com você, porque Ele vai tratar cada pessoa naquilo que precisa melhorar. Por isso, até mesmo na nossa família, quando nós convivemos mais com a nossa esposa, filhos, nós vamos ver que a maneira que Deus vai tratar com eles vai ser diferente de nós. A maneira que Deus trata com a minha esposa é diferente da maneira que Ele trata comigo, com os meus filhos também, porque Ele está nos santificando. Nós precisamos lembrar também que a glorificação inclui a redenção final do corpo. Se nós voltarmos alguns versículos, no capítulo 8, nós irmos para o versículo 23, ele nos fala isso. Ele diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E por que nós ansiamos isso? Porque hoje o nosso corpo ele é muito limitado. Hoje todos nós aqui sofremos com dor, doença, fraqueza, morte. Todos nós iremos passar por isso. Uns mais, outros menos. Mas todos nós lutamos com períodos de dor. Eu mesmo, por causa do meu problema renal, muitas vezes tenho problemas terríveis de dor quando vem a cólica renal. A mulher, por causa da questão da consequência do Éden, as dores de parto também são terríveis, e o parto mesmo.
Nós vemos também certas doenças que causam muita dor. Doenças, cada vez mais. Nós vemos aí doenças até mesmo criadas, o Covid, que ceifou a vida de tantas pessoas. Fraqueza, conforme nós vamos envelhecendo, nós ficamos mais fracos, não temos mais o mesmo pique, o mesmo gás para fazer as coisas, até que chega o momento da nossa morte. Mas na glorificação, nosso corpo será transformado, não apenas curado, mas glorificado como o de Cristo após a ressurreição. E isso é algo maravilhoso quando nós pensamos. Um corpo perfeito, um corpo sem influência do pecado, um corpo que não teremos mais dor, mais fraqueza, teremos um bom gás, uma boa, como é que eu posso usar o termo? Uma boa resistência, não ficaremos mais cansados, teremos ânimo para fazer as coisas. É isso que nos aguarda na vida eterna. Eu peço que todos abram 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 42 a 44, que ele também fala como será. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 44. Diz assim a palavra de Deus: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Aqui, como eu falei, nós não seremos fantasmas, nós teremos corpos reais e espiritualmente glorificados. Será algo perfeito. Nós não conseguimos imaginar como é isso, mas será algo maravilhoso. Por isso que o cristão que sofre com enfermidades, limitações físicas, ou até mesmo a aproximação da morte, ele vê que está perto do fim, ele pode se consolar com essa promessa. Mesmo aqueles que hoje têm limitações, mesmo aqueles que nós vemos e nós nos entristecemos às vezes com pessoas que perderam, que não conseguem mais andar, pessoas que não conseguem mais sair da cama, até mesmo esses receberão, se estão em Cristo Jesus, receberão um corpo glorificado e que poderão sim exercer da melhor forma. E isso é muito importante para nós. A vida presente é um prólogo breve. O verdadeiro viver está por vir. Aqui nós vivemos apenas 70, 80 anos, alguns até 90. Mas a vida é uma canseira. Nós temos limitações de tempo, de espaço, nós somos limitados, mas na eternidade não. Será uma eternidade, todos os dias diante do Deus que nos criou, do Deus que nos salvou. Isso é algo maravilhoso, isso deve aquecer o nosso coração quando nós pensamos acerca disso. E por isso nós precisamos avaliar como essa esperança transforma a minha atitude diante do envelhecimento e do sofrimento físico. Porque todos nós aqui sabemos que iremos envelhecer. Todos nós sabemos que nós iremos enfraquecer. Que nós não teremos o mesmo vigor com 20, 30 anos. Conforme nós formos avançando em idade, nós vamos estar mais limitados, talvez vamos desenvolver doenças, limitações, mas nós podemos ter esperança, porque haverá um dia onde nós teremos um corpo glorificado, um corpo perfeito, e viveremos a eternidade com Deus.
A glorificação também é um estado de perfeição moral e espiritual. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Falando de Cristo Jesus, o seu corpo ressurreto. Então, quando nós ressuscitarmos com Cristo e tivermos esse novo corpo, nós seremos como Ele. Nós não iremos mais passar por essas limitações. E não apenas algo moral, mas espiritual. Nós teremos uma comunhão perfeita com Deus. Nós não conseguimos imaginar isso, mas basta vermos hoje quantas vezes nós falhamos, nós queremos nos relacionar com Deus, abrimos as Escrituras e às vezes é difícil nós meditarmos no texto, ter tantas preocupações, tantas coisas que tentam nos tirar do foco. Oração com Deus também, vem preocupações. Muitas vezes nós acabamos fazendo uma lista maior de pedidos e esquecemos de adorar a Deus e tudo. Mas isso vai acabar. Nós iremos servir de forma perfeita. Nós iremos nos relacionar de forma perfeita. Não vai haver mais essas distrações, essas preocupações. Não vai haver mais ansiedade. Eu vou estar lá presente de corpo e alma, que nem diz. Porque muitas vezes nós parece que estamos presentes apenas de corpo, mas a nossa mente ela está longe. Mas não, quando for na eternidade nós estaremos lá. Nós iremos desfrutar lá. A glorificação também ela é a erradicação completa do pecado. Não haverá mais pensamentos impuros, palavras torpes, desejos carnais ou queda moral. E isso é algo maravilhoso. Porque todos nós sabemos o quanto nós pecamos em nossa mente. O quanto nós falhamos, em quantas vezes nós queremos expressar e falar, e nós falhamos no falar. Nós pecamos no falar. Todos nós caímos, porque a Bíblia diz que quem não peca no falar é perfeito. E nós sabemos que todos nós somos imperfeitos. Mas lá não. Lá nós não iremos falhar. As pessoas não nos entenderão mais mal. Nós mesmos não teremos mais malícia para entender quando as pessoas irão nos falar. Nós não teremos mais desejos imorais, pensamentos impuros. Nossa mente ela será pura, nossas afeições santas e nossa vontade perfeitamente alinhada à de Deus. E isso é algo maravilhoso. Quantos nós não lutamos, não nos esforçamos com a questão do pecado? E lá nós não teremos mais esse inimigo. Lá nós seremos perfeitos. Peço que todos abram em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Essa guerra que é descrita aqui, ela irá cessar. A carne será vencida eternamente. Não haverá mais a carne nos puxando para nós agirmos como o velho homem. Nós agiremos conforme a vontade de Deus, em perfeita obediência a Deus. Nós, como cristãos, devemos desejar a glória
não apenas para alívio, mas para finalmente sermos aquilo que Deus deseja, santos em plenitude. Muitas pessoas querem ir para o céu apenas como um aspecto de alívio das dores, da tristeza, para melhorar a sua situação. Mas o verdadeiro cristão, ele entende o quão perverso é o seu pecado, o quão longe ele está daquilo que Deus almeja, para aquilo que Deus nos criou. E quando ele começa a pensar acerca da eternidade, ele também começa a pensar que lá na eternidade será perfeito, será santo, será bem visto aos olhos de Deus. Não haverá mais as manchas do pecado. E isso é algo que nós devemos ter em nossa mente. E isso vai fazer também com que essa esperança nos faça lutar contra o pecado agora. Porque quem entende isso, obviamente vai querer lutar contra o pecado, vai querer se santificar, vai querer buscar as coisas de Deus, vai querer buscar aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama. Ele deixará as coisas do mundo e irá entender que a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Por isso é fundamental para nós. E isso nos traz uma pergunta para a reflexão. Você anseia ser semelhante a Cristo ou se contenta com o cristianismo de aparência? Nós queremos ser mais parecidos com Cristo, crescermos em santidade, em obediência, no conhecimento da palavra de Deus, buscando mais a Deus dia após dia, ou queremos viver um cristianismo de fachada, um cristianismo que nós apenas fazemos alguns aspectos e está tudo certo, cumpri aquilo que eu tinha para fazer, ou eu quero mais, eu quero um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, eu quero me aprofundar, conhecer mais a sua palavra, ser mais usado por Deus, ser mais presente. O que eu desejo? Apenas fazer o básico. Muitas pessoas se contentam com o básico, e o básico muitas vezes não será o suficiente, porque se essa pessoa não nasceu de novo, porque nós sabemos que a vida ela é uma crescente também. Aquele que justificou, ele irá santificar. É por isso que nós não podemos separar os dois. E eu toco muito nessa ênfase porque muitas pessoas ensinam que a pessoa pode crer em Jesus Cristo, ser justificada e continuar vivendo da mesma forma. Não, isso é impossível. Tem que haver uma transformação, tem que haver um novo coração, uma nova mente. Não será da mesma forma. A glorificação é viver na presença visível de Deus. E nada melhor do que nós irmos para Apocalipse, que nos fala disso. Apocalipse capítulo 21. Versículo 13 e 4. Na verdade, todos que querem se deleitar, pensando na eternidade, esse é um capítulo que ele é um banquete cheio, que nós temos mais detalhes acerca de como será o grande dia. Diz assim, Apocalipse 21, versículo 13 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O ápice da glorificação não é apenas o céu em si, mas é a comunhão eterna e plena com Deus e com o nosso Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse é o ápice, a comunhão com Deus. Muitas pessoas querem um céu sem Deus, sem Jesus Cristo. Eles acham que o céu é apenas descansar, é apenas ficar
como nós vemos ilustrações, sentado numa nuvem, descansando, dormindo. Não, essa visão é errada. É uma visão onde nós nos relacionaremos com Deus. Iremos entender mais os pensamentos de Deus. Iremos entender mais a vontade de Deus. Seremos semelhantes a Ele. Estaremos na sua presença gloriosa, sem véus, como tinha o véu lá que separava, sem temor, sem barreiras. E essa presença será nossa alegria permanente, nosso louvor sem fim. Nada melhor do que Salmo 16:11 para nos falar sobre isso. Salmo 16, versículo 11. Diz assim, Salmo, capítulo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Essa é a esperança. Uma alegria sem fim. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais dor. Não haverá mais limitações. Apenas uma alegria eterna. Isso é algo maravilhoso. Crentes que têm comunhão real com Cristo aqui terão deleite na eternidade. Por isso, a importância de nos relacionarmos aqui. Aqui nós já podemos viver um pouco disso, conforme mais nos aproximamos de Deus, conforme mais nos aproximamos de Cristo. Conforme mais buscamos Ele, conhecemos a Sua palavra e a Sua vontade, nós podemos desfrutar disso. Ver a bondade dEle para conosco, no cuidar diário, nos santificando, nos limpando. Isso é algo que nós já podemos viver aqui e agora. Essa esperança é o antídoto contra o mundanismo e o secularismo. Nós vemos quão terrível é quando tentam misturar a cultura com a igreja. Nós não precisamos disso. Nós não viemos para redimir a cultura. Nós viemos para chamar pecadores ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo e vivermos conforme a palavra de Deus diz. É por isso que alguns aspectos, algumas vertentes da linha reformada têm uma visão errada. Eles acham que misturando aspectos da cultura nós podemos viver bem. Não, porque a cultura é manchada pelo pecado. A cultura há muitos aspectos negativos. E quando nós vamos nesse aspecto, nós vemos que essas pessoas que seguem essa tendência, elas têm uma ênfase também em buscar muito o melhor do aqui e agora. E esquecem da eternidade. Por isso nós, como cristãos, devemos refletir. Eu desejo mais a presença de Cristo ou mais os bens desse mundo? O que é para mim prioridade? Eu quero estar mais perto de Cristo ou eu quero mais prosperar? Eu quero mais crescer, ser bem visto nesse mundo, ser alguma pessoa respeitável, uma pessoa de uma posição X ou Y, ou eu priorizo o reino de Deus? Mas então quem estará lá? Nós vimos agora a questão da glorificação, nós vimos o que ela é, o que ela implica, mas quem estará lá? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Texto que nós lemos semana passada. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqueles que têm sido santificados, então, obviamente, são aqueles que são salvos.
Mas eu vou abrir aqui rapidamente, não preciso abrir, Mateus 7 também fala isso. Versículo 21, diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo, que nasceram de novo, que tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo, que tiveram essa mudança de coração e que estão sendo santificados, são esses que irão para o céu. Nem todos os que frequentam a igreja ou professam a fé serão glorificados, porque a glorificação ela é para aqueles que estão unidos em Cristo por uma fé viva. Não basta apenas eu ser religioso, eu ser membro de uma igreja, eu ser batizado, eu seguir a cartilha que o meu pastor dá, com determinadas funções que eu devo fazer, ou coisas como tem em muitas igrejas, para você poder ser salvo. Não. Eu preciso ter meu coração transformado. Eu preciso ter uma nova mente. Eu preciso ter um arrependimento genuíno e confiar unicamente em Cristo. E tem um momento da minha vida que isso precisa acontecer, porque senão eu estou vivendo apenas uma religiosidade. E aí será só engano. Daí chegará como Mateus 7 nos relata: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso em teu nome, não fizemos aquilo outro. Afastai-vos de mim. Por quê? É uma mudança de vida. É muito triste quando há pessoas assim. A santificação, ela é evidência segura de justificação. E a justificação garante a glorificação. É por isso que nós não podemos separar esses três termos. Por isso que nós estudamos acerca da santidade, da santificação. Nós estamos agora olhando a glorificação. Nós já estudamos no passado. Mas semana que vem nós veremos a questão da justificação. Porque elas estão todas ligadas. Os ímpios serão também ressuscitados para a condenação e não para a glória. João capítulo 5, versículo 29 nos diz isso. Diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqueles que não se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo irão para o inferno. O inferno é real. E daí, em vez de viver uma alegria plena e eterna, eles viverão dor e sofrimento eterno, separados de Deus eternamente. É isso que aguarda aqueles que não estão em Cristo Jesus. Por isso que também a doutrina da glorificação, ela deve nos chamar ao autoexame. Eu estou em Cristo? Arrependimento, frutos de arrependimento reais em mim, fé. Eu continuo me arrependendo dos meus pecados? Ou porque um momento eu fiz uma oração, fiz aquilo ou aquilo outro, porque o pastor disse que eu sou cristão, daí eu posso estar tranquilo. Eu vejo o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, me santificando, me limpando, tirando tudo aquilo que me atrapalha no relacionamento com Deus. Eu vejo eu crescendo no conhecimento, eu buscando me relacionar a Deus com oração, na vida diária, congregando numa igreja que ensina a palavra de Deus, servindo. Todas essas coisas são importantes para nós avaliarmos. A minha vida demonstra sinais de regeneração verdadeira? Eu posso ver aquelas marcas, aquilo que nós lemos, o fruto do Espírito lá em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu vejo essas coisas crescendo, Deus trabalhando em mim. Obviamente não estou falando de perfeição, mas eu vejo Deus agindo assim em mim, Ele trabalhando isso na minha vida. E agora sim, o que ela traz para nós, a glorificação? Nós precisamos entender que a glorificação é o grande antídoto contra o desânimo.
O cristão, ele não deve andar desanimado, andar cabisbaixo. Nós temos muito motivo para ter esperança, para ter alegria. Por mais que venham lutas, por mais que venham situações difíceis, nós devemos nos lembrar que no futuro nós não sofreremos mais com isso. Que isso que nós sofremos hoje é apenas passageiro. E a palavra de Deus nos diz isso lá em Romanos capítulo 8, que nós estamos num capítulo bem importante sobre isso. No versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Todos esses sofrimentos, todas essas lutas que nós enfrentamos, tudo aquilo que tem nos tirado o sono, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, não se compara nada com aquilo que nós teremos na eternidade. Nada. Isso nos deve trazer uma alegria, uma esperança enorme. Nós sabemos que a vida cristã, ela é marcada por lutas, perdas e dores. Mas tudo isso é passageiro. Infelizmente, muitos de nós perderemos entes queridos, muitos de nós perderemos pessoas que nós amamos, teremos às vezes problemas de relacionamento, discussões, intrigas, coisas que podem fazer com que nós machuquemos uns aos outros. Nós teremos também dores, doenças podem vir e nos abater, mas tudo isso é passageiro. A glória futura é tão grandiosa que fará com que toda essa dor aqui pareça leve e momentânea. Tudo isso que nós enfrentamos e que parece algo pesado, algo duro, mas quando nós pensamos acerca da eternidade, que não são apenas 50, 60, 70, 80 anos, mas uma eternidade de alegria, uma eternidade sem a influência do pecado, uma eternidade sem dor, uma eternidade se relacionando com esse Deus que nos criou, um Deus que é perfeito, um Deus que é santo, um Deus que é amor, um Deus que é justo. Tudo isso não passa de nada comparado à grandeza que vai ser nós estarmos na eternidade com Deus. Essa perspectiva, ela deve alimentar a perseverança e a coragem em nós. Nós devemos ser perseverantes. Mesmo se nós estamos passando por um momento difícil, nós devemos nos lembrar que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Ele passou momentos terríveis. Lá na cruz nós não conseguimos imaginar o que foi Ele levar os nossos pecados e sofrer a justa ira de Deus. E olha Ele vindo como Filho unigênito de Deus, a maneira que Ele foi tratado pelas pessoas, a maneira como Ele foi rejeitado, Ele foi traído pelos seus. Ele não tinha pecado e foi acusado de coisas terríveis, de blasfêmia, que fazia as coisas em nome de Beelzebul. Mas tudo isso não é nada comparado à glória eterna. O cristão que se fixa na glória futura será firme, constante e abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Esse texto ele deve sempre nos motivar quando nós estamos servindo ao Senhor e nós vemos que às vezes as coisas não vão como gostaríamos, mas diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nada é em vão. Nada é em vão. Mesmo que os homens não vejam, mesmo que as pessoas não vejam,
Deus conhece o nosso coração e Ele sabe. É por isso que nós devemos confiar. O verdadeiro cristão, ele não vai deixar dominar pelo desânimo e nem pelas distrações do mundo, porque Deus irá trabalhar em nós até certo ponto, que nós iremos olhar para aquilo que o mundo oferece. Nós iremos olhar como o apóstolo Paulo, como um saco de estrume, como lixo. É isso que nós iremos ver o que o mundo oferece. E também não seremos dominados pelo desânimo, porque nós teremos esperança, nós teremos alegria, mesmo que o mundo possa estar caindo lá fora, que venha dificuldade, que venha muitas coisas. Eu não estou só, eu estou em Cristo, aquele que me salvou, aquele que me escolheu, aquele em que tem o selo da promessa, será santificado e receberá um corpo glorificado. Então não há motivo para nós nos desanimar. E a glorificação, ela também causa algo na vida do cristão. Quando nós compreendemos, e aqueles também que foram salvos, nós devemos nos lembrar que tem dois aspectos que a glorificação vai agir em nós: santidade e evangelização. Aqueles que entendem que aqueles que compreendem o verdadeiro evangelho, que entendem que a salvação é por meio de Cristo, que nós somos justificados, que nós somos santificados e nós somos glorificados, isso levará a nós termos compaixão pelos perdidos e buscarmos uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 3, nos fala isso. Diz assim: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esse versículo fala acerca da santificação. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, nos diz o seguinte: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Então, mais uma vez, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Cristão é chamado a uma vida santa. Cristão é chamado a progredir. A glorificação, ela não leva a uma indiferença espiritual, mas uma pureza ativa. Quem espera estar com Cristo, purifica-se agora para estar preparado. É por isso que quando nós olhamos pessoas que dizem que são seguidores de Cristo, mas têm uma vida totalmente voltada para si mesmos, seguindo o que o mundo oferece, querendo ser famosos, querendo ser bem vistos pela sociedade, nós vemos que eles não compreenderam muito bem aspectos tão básicos como a questão da glorificação. Porque a primeira coisa que eles iriam buscar seria uma vida de santidade, uma vida de piedade, de pureza. Eles não iam querer se aparecer tanto. Até porque nós falhamos tanto também. Nós pecamos. Aquele que está em mais à mostra, quando ele cai, fica visível para todos. Então nós vemos, infelizmente, quando os líderes, pastores, alcançam o sucesso, e quando eles pecam, eles têm que ir pedir perdão na frente de todo mundo, usarem redes sociais, fazerem tantas coisas, porque o quê? Porque eles são vistos por todos. Agora, se, por exemplo, há uma pessoa que falha em algum aspecto, mas ela não se expõe tanto, então para aquele grupo de pessoas ela poderá falar. Então nós vemos que esse é um perigo muito grande. Mas as pessoas, elas querem fama, elas querem estar à frente, e isso traz alguns perigos. E mais também, essa certeza
ela nos impulsiona a evangelizar, pois apenas os justificados serão glorificados. Romanos 10, (14 e 15). Irei me apressar aqui para Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Esse é o maior privilégio que o cristão tem: levar o precioso evangelho de Cristo Jesus, levar as boas novas de salvação, mostrar que há esperança em Cristo Jesus, que há um meio de eu ser reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus e sua obra perfeita na cruz. E nós vemos quão triste é, porque se nós olharmos pesquisas que o pessoal faz acerca de evangelismo, nós vemos que o percentual de pessoas que pregam o evangelho constantemente chega a 2, 3%, né? Obviamente que eu acredito que essa pesquisa está sendo até otimista, porque se nós formos olhar no geral para aquelas pessoas que professam ser evangélicos, quantos realmente pregam o evangelho dia após dia para familiares, amigos, pessoas quando têm oportunidade? São poucos, muito poucos. Basta nós fazermos isso e irmos numa igreja e pedirmos, vocês irão ver, o número é aterrador. Mas a esperança da glória deve produzir urgência espiritual. Ela vai nos levar sim à santidade e amor por almas. Nós começaremos a olhar para as pessoas como carentes do Evangelho de Cristo, como necessitados, pessoas indo rumo ao inferno, à perdição, e nós começamos a olhar com compaixão, com misericórdia, e nós levarmos a boa nova de salvação. E daí nós precisamos avaliar todos nós. A nossa vida, ela reflete alguém que se prepara para a eternidade. Nós temos levado outros a Cristo, nós levamos o Evangelho, nós vivemos o Evangelho, nós pregamos, nós falamos com a nossa boca quando nós temos oportunidade, nós oramos pelos perdidos também, ou as nossas orações são apenas pedidos pessoais, para ter mais coisas, para progredir na vida? O que são os alvos das nossas orações? Nós temos orado pelos perdidos também, pela Igreja de Cristo, que ela avança. A glorificação é o desfecho glorioso da obra da graça. É o dia, como nós lemos naquele texto, em Apocalipse, que toda lágrima será enxugada, todo pecado apagado, e a comunhão com Cristo será perfeita e eterna. Devemos viver com os olhos voltados para o alto, aguardando aquele dia com esperança santa. E se há alguém aqui ainda que não está em Cristo Jesus, não há glorificação, apenas perdição. Mas se você ir a Cristo hoje, você pode encontrar o perdão, a reconciliação e a vida eterna. Se ele, em arrependimento e fé, ele irá justificar, santificar e glorificar. É somente nele que nós encontramos o perdão e a salvação. É por isso que aqueles que estão em Cristo, isso eu quero trazer encorajamento para todos nós. Eu sei que todos nós aqui passamos momentos difíceis, dias difíceis, lutas. Nós precisamos ainda crescer muito no conhecimento, na graça de Deus, na verdade. Mas nós devemos ser pacientes e desfrutar aquilo que Deus tem feito em nós também. Porque aquele que começou a boa obra, ele irá de completar. E também é daqui agora para a eternidade. Nós não devemos mais temer a morte.
nós não devemos mais temer o inferno, porque como nós lemos lá em Romanos, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa, porque nós estamos enraizados em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nada. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós devemos nos alegrar muito e desfrutar dessa vida e desse relacionamento com Deus, cada dia buscando Ele mais. Hoje é o dia do Senhor. Nada melhor do que nesse dia nós buscarmos a Deus, nos dedicarmos a Ele, à obra dEle, porque isso nada mais reflete do que aquilo que nós seremos no futuro. No futuro nós não teremos como pregar o Evangelho. No futuro nós iremos nos deleitar em Deus. Mas agora nós temos responsabilidade, sim, de levar a boa nova de salvação para os perdidos. São tantas pessoas aí fora, indo rumo ao desfiladeiro. Que Deus possa nos ajudar, mas que nós possamos lembrar que quando vier um desânimo, um momento de tristeza, de angústia, que nós possamos nos apegar às promessas de Deus. Nós possamos nos apegar àquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel e Ele cumpre essas promessas. Apesar de nós muitas vezes não cumprirmos aquilo, mas Ele não. Ele é fiel. Ele vai nos levar até o fim e nós estaremos com Cristo Jesus na eternidade para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus e depois nós iremos entoar um último hino.